Você quer aprender a fazer um quiche francês tradicional, de primeiríssima linha? Você gosta de quiche? Você sabe o que é um quiche? Então fica com a gente aí que eu vou te mostrar tudo sobre esse preparo maravilhoso e que dá uma renda fantástica, hein? Muito bom. Bom, rapaziada, como eu tinha prometido para vocês, eu vou fazer uma quiche de alho poró. Mas não vai ser simplesmente uma quiche de alho poró, vai ser uma quiche de alho poró com abobrinha, que eu gosto muito. Então a gente vai dar uma incrementada, vai botar um tomilho, vai ficar especial. A quiche, ela é vamos dizer assim, um empadão francês. E a gente começa sempre pela massa. A massa, o pessoal chama de massa podre, na França eles chamam de massa brisée. Nada mais é do que uma massa amanteigada, né, de trigo, uma quantidade, na verdade, essa receita que eu vou fazer é uma porcentagem, uma medida de trigo, metade desse volume de manteiga, um ovo e um pouquinho de sal. Se tiver necessidade, eu boto um pouquinho de água ou um leite, ok? Mas por que eu preciso começar pela massa? Porque é uma massa que, como ela é bastante amanteigada, ela precisa esfriar. Ela precisa descansar na geladeira um tempo, porque senão quando eu for assar e ela estiver mole, ela vai cair a massa. É muito comum acontecer, você tem que dar uma pré-assada nele, né? Porque o recheio assa mais rápido do que a massa. Então eu dou uma pré-assada e aí o que acontece? Se você não deixa descansar, primeiro que quando eu descanso essa massa, eu vou ativar o glúten dela. Então eu vou ativar aqui no manuseio da massa, depois eu vou ativar esse glúten nesse processo dela descansar. Tá? E também eu vou dar uma firmeza na massa, nessa manteiga, nessa gordura, que é uma massa bem gorda, né? Para ela assar rápido e não desmontar a massa, ok? Então vamos lá, eu vou começar com 240 gramas de trigo, a metade disso, então 120 gramas de manteiga. Importante, a manteiga não tá muito mole. A manteiga tá em cubos, assim, essa minha é uma manteiga que eu fiz, ela tá com um pouquinho de água, então ela não tá no ponto ideal. Ela tá até muito mole, não uso aquela manteiga em ponto de pomada. Essa é uma manteiga que você chega a cortar ela, porque eu preciso fazer uma farofinha com ela, tá bom? E aí o que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar essa manteiga aqui, né, junto com esse trigo, e vou esfarelar essa manteiga, ó. Por isso que ela tem que estar durinha, porque eu vou fazer tipo uma farofinha. Eu vou esfarelando ela aqui um pouquinho, ó. Agora eu coloco um pouquinho de sal, uma pitada de sal. Vamos botar aqui uma colher de chá de sal, tá? O sal vai a gosto. Posso botar um temperinho na massa? Pode. Você que tem uma casa de tortas, de quiche, faça um quiche, né, com massa integral, faça um outro quiche com massa com uma erva fresca, na massa, por exemplo, com pimenta do reino, com zimbro, com pimenta síria, enfim, tempere a sua massa que vai ficar bem interessante. Hoje eu vou fazer a massa básica, tá? Para vocês verem. Tá vendo? Ficou uma farofinha, ó. Ó, ela fica uma farofinha mesmo. Aí agora eu vou começar a dar liga nisso aqui. Então eu vou quebrar um ovo, ó, faço sempre um ninhozinho, sempre que eu vou botar um ovo, na verdade eu vou bater esse ovo um pouco antes. Pega um garfo pra mim, por favor. Vou fazer um ninho, ó. Se eu for fazer um macarrão, fazer um bolo, eu faço um ninhozinho, tá? E boto os líquidos no meio. Por quê? Porque aí eu vou misturando de fora pra dentro, né? E vou incorporando. Aí eu consigo incorporar melhor esses líquidos nessa massa. Legal? Então eu vou bater um pouquinho esse ovo. Posso colocar sem bater? Posso, mas eu vou bater um pouquinho. Um ovo, tá? Nessa quantidade, um ovo. Se eu achar que a massa ainda tá líquida, tá seca, eu boto um pouquinho, uma colherzinha de leite, tá? Bati esse ovo. O ovo, tem gente que não coloca, mas o ovo ele serve para dar mais liga na massa. Ele serve para a massa ficar mais consistente. Então eu vou misturando, ó. De fora para dentro, vou incorporando. Vou misturando, vou incorporando. E aí vou dando o formato na massa, ó. É importante também, se tiver um dia muito quente, eu fazendo num lugar mais fresco, porque eu não posso deixar a manteiga derreter. Então eu deixo a manteiga mais gelada possível, tá? Vocês estão vendo que já começou a dar liga na massa, ó. Ó que legal. Ó. Começou a dar liga.
Fizeram uma pergunta agora que eu vou compartilhar, vou responder para vocês. A parte de confeitaria e panificação é uma ciência mais exata do que outras preparações culinárias. Então ela exige eu respeitar um peso, né, ideal. Por isso que eu tenho que ter sempre uma balança, principalmente a balança digital. Não tem desculpa, a pessoa não tem dessa em casa, custa R$50 uma balancinha dessa, qualquer camelô tem. Enfim, você encontra em várias lojas aí pela sua cidade, tá? Uma balancinha digital de até 5 quilos, 10 quilos é essencial. Então o que eu vou fazendo? Eu evito manipular muito essa massa para não esquentar demais, tá? Vocês estão vendo que ela ainda está um pouquinho esfarelenta? Então o que eu vou botar aqui? Um pouquinho de leite, ó. Ou água também. Posso colocar uma colherzinha só para umedecer. Se eu botar demais, ele pode passar do ponto, tá? Colherzinha de sopa, ó. Só para umedecer e dar mais liga na massa. Ok? E aí eu vou misturar de novo, continuar misturando, ok? Para ela ficar homogênea. Nesse processo que eu vou, né, misturando, apertando, sovando a massa, eu vou ativando o glúten dela. Então ela vai dando uma elasticidade nessa massa. Então olha só, pessoal. Então aqui, ó, a gente vai misturando, vai dando uma sovada nela. Cuidado para não esquentar demais, para não derreter a manteiga, tá? E aí o que a gente vai fazer? Tá vendo como ele soltou bem, ó, do fundo? Posso colocar um queijo parmesão nessa massa aqui, fica muito bom. Queijo curado, na massa também, tá? Mas não vou colocar, vou fazer a básica e depois vocês variam ela. Tempero, queijo, botar tudo. Eu recomendaria colocar um tempero, como a massa é amanteigada, recomendaria colocar temperos que puxam para o amanteigado. Então noz moscada, pimenta do reino, ficaria bacana aqui, pimenta síria, um toquezinho de canela se quiser. Se for fazer doce, né, uma massa doce, essa mesma massa pode ficar doce, né? Para fazer um empadão doce, um quiche doce, eu colocaria um pouco de açúcar e um pouco de canela e cravo e cardamomo, que fica gostoso. Enfim, temperos que puxam para o amanteigado. Eu gosto muito da noz moscada, da pimenta do reino, da canela. Gosto bastante. Do zimbro, pode ficar gostoso aqui, tá? Então legal, ó. Então tá aqui. O que eu vou fazer agora importante? Eu preciso descansar essa massa, como eu falei, para ela ganhar mais elasticidade e ela também ficar mais firme. Se eu for assar assim, ela pré-assar, ela vai desmontar e vai cair a massa. Então o que eu vou fazer? Eu ponho dentro de um saco, tá? Põe essa dentro de um saco. Posso botar aqui um saco por cima? Posso também. Vou botar dentro do saco e vou botar na geladeira, tá? Ó, apertadinho assim, ó. O ideal é pelo menos umas 2 horas, tá? Eu vou botar uma horinha lá pra gente não perder tanto tempo. Legal? Daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a fazer o nosso recheio, ok? Então lembra que eu falei? Quando for usar o alho poró, como ele tem que fazer esse amontoado de terra no pé para ele desenvolver mais o caule branco. Geralmente ele tem bastante terra no vão, entre as folhas, porque elas vão crescendo, né? E aí vai caindo terra e vai ficando com bastante terra. Então o ideal quando eu for usar o alho poró é eu cortar ele no meio assim, ó, tá? Para lavar, porque ele fica, ó, bastante terra nos vãos assim, ó. Então eu tenho que lavar bem isso aqui, tá bom? Lavar bem essas folhagens. Normalmente o pessoal usa essa folha verde para fazer caldo, né? Para fazer um fundo. Eu vou usar também no meu recheio. Eu gosto, ela para mim não me incomoda nada, tá? Então eu vou usar no meu recheio. Então aqui eu vou botar 2 desses alhos porós pequenos. Se você tiver um alho poró grande, pode cortar todo ele. Então eu vou cortar esse alho poró todo em tiras finas, né? O que eu posso fazer? Se o alho poró estiver velho, se o alho poró tiver com umas folhas externas mais amareladas, tira. Porque essa folha provavelmente ela é mais fibrosa, né? Tá mais seca, então ela não vai ficar tão interessante. Tem uma quiche clássica, pessoal, que é a quiche Lorraine, né? Famosa quiche francesa, quiche Lorraine,
que é alho poró com bacon. Eu não vou fazer com bacon, vou fazer só o alho poró com abobrinha, que eu estou comendo menos carne. Mas se vocês quiserem, simplesmente cortem o bacon, refoguem o bacon, tira um pouco do excesso daquela gordura, refoga o alho poró e aí põe o recheio, que a gente vai ensinar vocês aqui do quiche, que nada mais é creme de leite, ovos e só. É creme de leite, ovo e temperinho. Estamos na época da abobrinha. Essa época agora é uma época onde abobrinha produz muito bem. Então, eu estou com bastante abobrinha aqui em casa, eu vou aproveitar. Então eu vou fazer o recheio de alho poró com abobrinha. Então aqui, ó, uma abobrinha muito bonita. Eu já lavei ela, vou cortar um pedaço do pescoço e vou ralar essa abobrinha para vocês. A abobrinha tem pescoço, então? Tem pescoço, tem. E depende do tamanho, um maior que o outro. Então eu vou ralar no ralo grosso. E aí assim, quando eu for fazer esse recheio, eu não vou colocar cru, pessoal. Eu vou dar uma refogada nisso na frigideira antes, tá bom? Então se eu for fazer o quiche Lorraine de alho poró com o bacon, eu vou colocar direto. Ah, um detalhe aqui legal. Eu vou usar o alho poró e a abobrinha, tá bom? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou lá, levar lá dentro, só para dar uma refogada nisso, tá? Só para refogar, murchar um pouquinho isso na manteiga, ok? E aí depois que eu murchar isso aqui, eu vou botar um pouquinho de sal e pimenta e trago de volta para vocês verem, ok? Só, simplesmente refogar. Se eu não quiser fazer com a abobrinha, Theo, você pode fazer alho poró com brie, por exemplo. Vai lá, refoga esse alho poró um pouquinho na manteiga. E aí, depois que você misturar o ovo e o creme de leite, você bota um pouquinho de queijo, que a gente vai botar aqui, e bota uns pedaços de brie no meio do seu quiche. Posso fazer alho poró com tomatinho cereja, né, e queijo. Posso fazer, enfim, o quiche Lorraine, alho poró e bacon. O alho poró é bem diverso, na verdade. Eu posso fazer uma série de coisas com ele. Posso botar ele em salada, comer cru na salada. Posso cortar ele fininho para temperar, como eu usei em vez de cebolinha, né? Colocar por cima de uma preparação, de uma galinhada, de um carreteiro, de um prato, de uma costela, sei lá, enfim. Usem a criatividade de vocês. Ele é bem diverso. Ele, só para uma curiosidade, ele tem um sabor entre a cebola e o alho, mais puxado para a cebola, tá? Então, onde vocês colocam cebolinha, onde vocês colocam cebola, vocês podem usar o alho poró, tá bom? Então vamos lá, vou levar lá para dentro e já volto. Pessoal, estamos de volta, depois, né, de eu ir lá e refogar a abobrinha com alho poró. Eu não usei toda aquela abobrinha, só para vocês verem, eu usei metade dela, senão vai ficar muita abobrinha. O alho poró aqui é o ator principal. Então essa é a sacada da questão do tempero, né? Eu tenho que pensar como é que eu quero que apareça. O recheio, o alho poró é o principal, a abobrinha é o principal, o alho poró é o coadjuvante. Então eu vou dosar em cima disso. O grande erro do uso dos temperos é errar na dosagem. Então eu começo primeiro entendendo como é que eu quero que apareça. É só um toque, ele tem que aparecer muito, né? Como a pimenta do reino. Eu posso usar a pimenta do reino como eu já usei um pouco aqui, só como um sabor que vem no fundo, ou é um molho de pimenta do reino, como eu fiz no outro vídeo. Né? A pimenta do reino é o principal, então eu tenho que saber disso. Eu só refoguei com um pouco de manteiga, o alho poró, a abobrinha depois, sal e pimenta do reino, só, tá bom? Vou deixar esfriar para não correr o risco de cozinhar o recheio. E aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pesar o meu recheio. Então aqui no meu recheio tem várias receitas de recheio de quiche. Essa é uma receita do restaurante francês que eu trabalhei, que eu gosto bastante. Então aqui vão 3 ovos inteiros. O ideal é ter sempre um lugar para eu quebrar o ovo, para não ir o ovo estragado, tá? E vou usar 3 gemas também. Como é que eu faço para quebrar só a gema? Eu vou batendo aqui, ó, rodando aqui ele. Ó, tem algumas formas, ó. Uma delas é essa, assim, ó. Eu coloco dentro da casquinha do ovo, passando de um lado pro outro, ó, até escorrer a clara, ok? Essa é a maneira clássica.
Aí vou aqui, 3 gemas, ok? Tem outra maneira que é mais fácil ainda, que eu prefiro. Você quebra o ovo, cuidado para não vir as... Aí você coloca na mão. Cuidado para não quebrar, tá vendo? A gema, quando ela rompe, ela começa a vazar. Coloca aqui, tá bom? Não tem problema aí um pouquinho de clara, porque ela já vai clara. Tem algumas preparações que só podem ter gema. Não pode ter clara, que senão desanda. Creme inglês, por exemplo, a clara talha muito mais rápido que a gema. Então não é bom ter. Aí tem que tomar mais cuidado, mas aqui no caso não. Aí você vai falar, ah, Theo, mas o que você vai fazer com essa clara aí, que sobrou? Aí você pode fazer o que você quiser, um omelete de clara, você pode fazer suspiro, você pode fazer um monte de coisa. 6 ovos, na verdade são 3 ovos e 3 gemas, tá? Vou botar aqui agora 125 gramas de creme de leite fresco. Ah, Theo, por que o creme de leite fresco, não o de caixinha? Você pode usar os dois, tá? Só que o de caixinha, ele pode acontecer de talhar o seu recheio. Por quê? Porque ele tem uma certa acidez, ele tem conservantes, né, que são ácidos, então eles podem talhar o seu recheio. Então, eu vou usar o creme de leite fresco, porque ele além de ser mais gostoso, ele fica mais lisinho, meu. E esse aqui é uma nata, na verdade, não é um creme de leite fresco, é uma nata. Ela é mais grossa que o creme de leite, tá? É uma nata. E eu estou apanhando desse negócio. Vamos lá, 125 gramas de creme de leite fresco. Ó. 125 gramas. Tem a balancinha que vocês não estão vendo, mas eu estou pesando. Beleza, galera? Nada de fazer de olho. Dá pra fazer, mas a chance de dar errado é grande também. 125 gramas. Então lá, 125 gramas. E ao mesmo tempo eu vou colocar 125 gramas de leite. Tem receitas que só vai ovo, creme de leite, tem receita que vai o leite. Enfim, usa a que você preferir, tá? A base do recheio do quiche, né, é ovo e creme de leite. É a base, né? Então assim, o tempero, né, você pode variar porque você quiser. Pode botar queijo, alho poró, bacon, damasco com bacon e quiche e brie, fica muito bom. Aí você vai variando. A base, né, o que dá aquela textura cremosa que você corta, né, é o ovo e o creme de leite. 125 gramas ml, eu trabalho em gramas, de leite. Uma recomendação, pesem separado, depois vocês misturam. É que eu, né, sou meio doido, já vou misturando tudo. Então tá aqui, 125 gramas. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de noz moscada. Vou botar um pouquinho de uma moscada, que nem diz um amigo meu. Um pouquinho de noz moscada. E a minha pimenta do reino. Pega lá pra mim, pai. O sal também. O sal também. Sal e pimenta do reino. Tá? E pega o batedor de arame também, que tá aí na gaveta embaixo. O de cabo branco. Se programem, peguem todas as coisas antes para não ficar nesse negócio, né? Como a gente às vezes grava nessa correria, sai daqui, faz não sei o que, volta. Então isso aqui a gente acaba, mas, né? Faça um bom mise en place. Essa é a importância do mise en place, para você não esquecer as coisas e precisar pedir para alguém. Noz moscada, um pouco de sal, lembrando, eu já coloquei sal ali no recheio, né? E eu vou botar um pouco de queijo também. Então não precisa. Pimenta do reino. Aí eu vou bater isso, ó. Bater com o fouetzinho aqui, ó. Tá? Bem batidinho. Bem legalzinho, ó. Prova o sal. Prova o sal. O nutricionista vai me matar de ter botado o dedo aqui, mas não tem problema. Sou eu que vou comer mesmo. Mas não recomendo. Prova com uma colherzinha, se você vai vender e tal. Tá? Aí eu tenho aqui 2 queijos. Eu tenho um queijo parmesão caseiro que eu faço. Tenho mussarela, tá bom? Vou botar um pouquinho de cada nesse recheio, né? Uma pitadinha aqui de parmesão e um pouco de mussarela nesse recheinho. E depois eu vou botar mais um pouco por cima. E aí vou misturar o recheio que a gente fez, ó. Tá bom? Por que é bom esse recheio não tá quente? Porque senão pode começar a cozinhar o ovo. E aí vai talhar o seu recheio. Também não recomendo botar produtos ácidos, né? Botar limão ou alguma coisa do gênero, para não talhar, né? E não deixar feio o seu recheio.
Só misturar, pouquinha coisa aqui, ó. É isso, pessoal. Agora eu vou organizar minha bancada. Vou pegar lá a massa, que já descansou 1 hora mais ou menos. E vou pré-assar a massa antes de botar o recheio, tá bom? Esse recheio vai pra geladeira para ele dar uma esfriada. E vou pegar a massa lá, tá bom? Já volto. Então vamos lá, pessoal. Voltamos para agora, vamos para a massa. Bom, a massa descansou, como eu falei, essa massa amanteigada, qualquer massa amanteigada, ela precisa descansar na geladeira um tempo para ela ativar o glúten, para ganhar elasticidade, para ela, né, na hora de assar ela não cair a massa. Então ela ficou na geladeira. O que eu vou fazer agora, ó? Eu vou pegar um saco, ó, vou abrir com a faca esse saco, tá? Ah, para que esse saco, Theo? É para não grudar, não precisar enfarinhar a minha forma, nem nada. Minha forma não, minha bancada, tá? Então vou abrir ele, ó. Então aí, galera, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma forma de fundo falso. Para fazer o quiche, a não ser que vocês vão fazer um quiche sem desenformar ele. Mas eu tenho uma forma de fundo falso, essa forma que tem ela solta, tá vendo? Então eu vou colocar ele aqui. Essa é a forma ideal para quiche. É um fundo falso mesmo. Ele engana todo mundo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa massa. Para quem não tem isso aí, o que você recomenda fazer? Você pode fazer numa assadeira redonda, uma assadeira quadrada, só que aí não vai ficar bonito. Não, aí você não vai conseguir tirar. Isso aqui é para você apresentar ele fica bonito, apresentação. No caso, se você não tiver isso aqui, também não precisa. Ah, Theo, eu não quero fazer isso aqui, eu quero colocar direto. Pode, você coloca direto e vai apertando com o dedo. Isso aqui é mais fácil, tá? Ó, o que eu faço? Eu pego um rolo e vou dando dando uma quebrada nele aqui, uma achatada na massa, tá bom? Vou abrindo. Se tiver um saco maior, melhor. Porque o ideal é ele se fazer do tamanho da forma. Isso aqui é só para facilitar. O ideal se ela conseguisse botar o tamanho da forma. Que eu vinha com essa massa por cima e vestia na forma. Como eu não tenho, a gente vai colocar aqui, ó. Assim fica mais uniforme também, né? Fica mais uniforme, mas também não tem necessidade, não tem rolo de massa. Você pode fazer com uma garrafa vazia, uma garrafa de vinho, ou sem nada. Aí eu pego essa massa e coloco aqui dentro, tá? Como não tem um saco grande, o que eu vou fazer, ó? Agora eu vou separar essa massa, uns pedaços dela, ó, e vou complementando, né, os espaços com o dedo, ó. Eu vou cortando um pouco dessa massa e vou colocando onde não tem, né, a massa. Eu vou cortar, vou pegar uma colher ali e vou apertando, tá vendo? Eu vou formando ela na forma. Como brincar de massinha. Quem nunca brincou? Eu corto um pedaço, jogo pra cá, ó, e vou rodeando. É importante tentar deixar uma grossura uniforme, tá? Pra ela ficar legal. Vou cortando os pedaços, vou colocando, ó, coloco pra cá. Não. Corto um pedaço daqui, jogo pra cá. Tá? E vou, enquanto isso, pessoal, meu forno tá pré-aquecendo a 220 graus. Eu vou assar esse quiche por 15 minutinhos, só para ele dar um pré-assado na massa, só para a massa não ficar crua, porque o recheio assa muito rápido. O recheio também é mais 10 minutos no recheio, ou até ficar dourado, tá? Então é isso. Importante eu fechar todos os buraquinhos que eu encontrar, tá? Deixar ele bem uniformezinho mesmo. Ó, vou tirando de umas pontas e botando em outras. Ó, eu vou espalhando com o dedo. Eu vou sabendo, né, a grossura, vou sentindo a grossura, vou tampando os buracos. É bom não deixar buraco. É bom deixar ele ficar uniforme. Fecha, danado. Vou tirando assim o excesso e levando para onde não tem o queijo. Eu não sou o melhor cara para fazer isso aqui, porque eu não tenho paciência para isso, galera. Confeitaria, dentro da gastronomia, a parte da confeitaria, normalmente quem mexe com confeitaria só mexe com isso. Você tem que ter, né, tem que ter mais paciência, você tem que ter mais
mais amor e carinho por aquilo ali, porque ele é uma ciência mais enjoada. Quem é muito bruto igual eu assim, ó, acaba que não dá muito certo com esse negócio de doce, de torta, de bolo, esses negócios. Você tem que ter mais uma certa paciência nisso aqui para fazer. Vou apertando, vou arrumando. Por isso que ela tem que estar gelada. Por isso que a massa tem que descansar. Porque se eu fizer com a massa quente, ela vai derreter, não vai agarrar, não vai grudar, tá? Também não posso ficar demorando muito aqui, senão é muito amanteigada. Essa massa ela começa a derreter. Se você tem alguma receita diferente dessa, se você tem alguma dica para passar, para compartilhar com a galerinha, com os amigos, né? Porque acho que tá todo mundo aqui, é todo mundo interessado no mesmo assunto, então compartilha, cara. Escreve pra gente aí nos comentários, né? Deixa aí pra gente qual é a sua receita de massa, sua receita de recheio, de quiche, sua experiência, quais os recheios que você mais gosta de comer, de fazer. É importante essa troca, né? A gente que é uma comunidade que gosta de gastronomia, então a gente tem que se propor a compartilhar isso, ok? Vou arrumando, deixando o uniforme, vou soltando, separando a massa, tá? Se ficar muito grossa no fundo, ele acaba que as laterais vão ficar pouco, então, né, distribuir mais uniformemente para ela ficar bonitinha. O forno está aquecendo, tá? Mas eu não vou levar para o forno agora. Outra dica, como eu manipulei bastante, ela está bem, né, já quentinha já, eu vou devolver ela para a geladeira e vou deixar ela na geladeira por 10 minutinhos, só para ela dar uma firmada de novo nessa massa, tá? E descansar, e aí depois eu vou pré-assar. Depois que pré-assar, aí um abraço pro gaiteiro. Um abraço pro gaiteiro. Um abraço pro gaiteiro quer dizer o quê, Théo? Um abraço pro gaiteiro. É porque aqui na nossa terra tem muita festa com um tocador de sanfona, que é o gaiteiro. E aí o pessoal fala essa. Um abraço pro gaiteiro, né? Que é o cara que tá tocando o som do negócio. É uma gíria. Gíria de pantaneiro. É tampar os rachadinhos, pra ele, senão ele quebra tudo. Na hora que você for desenformar ele, vai quebrar. É que eu não sou o mais habilidoso para fazer isso aqui, porque eu quase não faço. Já fiz, mas faz muito tempo que eu não faço quiche. Então tá sendo até um desafio fazer esse quiche para vocês. Bom, legal, tá vendo? Tá aí, tá feito. Ó, espalhei a bordinha, né? Tem que deixar uma bordinha de uns 2 dedos, porque o recheio vai aqui. O que eu vou fazer agora? Eu poderia furar. Se eu não furar, quando ela ferver, ele cria uma bolha assim, ó, e fica todo feio e pode estourar a bolha. Então eu furo, mas só que como eu vou furar, eu vou pré-assar, quando eu furo, ele vai ficar uns furinhos, então o recheio acaba vazando um pouco. Então uma técnica também é botar um pouco de feijão, ó, aqui dentro. Por quê? Porque o feijão vai pesar nessa massa, tá? E não vai deixar criar a bolha. E aí depois eu tiro o feijão e cozinho ele normalmente, tá bom? Vou levar para a geladeira por uns 10 minutinhos. E aí eu já vou levar para pré-assar. E se não tiver o feijão, Théo? Você pode furar com o garfo. Faz vários furinhos com o garfo. Só que pode acontecer do recheio, ele dar uma vazadinha por baixo, tá? Mas vai assar legal, vai perder um pouco do recheio, vai melar a sua forma. Ou você pode botar feijão, você pode botar milho de pipoca, qualquer grão. Até se você tiver uma pedrinha limpinha, né? Lavar ela com bastante sanitária, né? Deixar de molho, bota umas pedras, sei lá. Usa a sua criatividade. Tem que botar um peso para evitar de estufar, tá bom? Então vou levar para geladeira, o menino aqui, ó. O meu contra-regra. Levar para geladeira. 10 minutos, só para esfriar um pouquinho. Bom, pessoal, aqui, ó. Já pré-assamos a massa. Aí me perguntaram, mas por que você pré-assa? Porque senão ela fica crua. O recheio cozinha, né, doura, e a massa não, ela fica crua. É muito comum quando o pessoal não sabe, você vai comer um quiche por aí, um empadão, a massa tá crua, porque não pré-assa, tá bom? Então aqui, eu pré-assei por 15 minutos
a 180 graus o forno pré-aquecido. Coloquei o feijão, foi pouco feijão. Tem que colocar bastante para pesar. Aí durante o processo eu tive que dar uma furada porque ela estava estufando muito. Pode acontecer dela rachar, estourar, tá bom? Então eu dei uma furada, ok? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou botar o recheio, ele já deu uma esfriada também. Eu esqueci, vou colocar para vocês, eu quero colocar um pouquinho de tomilho nesse recheio. Então eu tenho aqui, ó, vocês não sabem o tomilho, tá aparecendo aí o tomilho? Uhum. É uma erva aromática sensacional, vai combinar bastante com isso aqui. Então eu vou só desfolhar um pouquinho de tomilho, né? E vou misturar aqui no meu recheiozinho. Simples e gostoso. Uma ideia legal, sempre que vocês forem tirar os galinhos das ervas aromáticas de vocês, tentem ir tirando de lugares diferentes para não desequilibrar a planta. Por exemplo, esse aqui que está mais para baixo, vá dando uma equilibrada na planta. O tomilho, além de dar mais sabor, né, mais gosto, ele vai dar um aroma. Então vai fazer ficar mais perfumado. Que o sabor, na verdade, é a junção do gosto com o aroma. Aí eu misturo, ok? E aí agora eu vou colocar esse recheio dentro da minha massa. Massa pré-assada. E aí o forno ainda continua a 180. Eu vou assar esse quiche por meia hora ou até dourar ele, tá bom? Ó. Então a quantidade ficou certinha, tanto da massa quanto do recheio, tá vendo? Lembra que esse recheio, ele é de ovo, e o ovo tem uma característica de aerar, né, as coisas. Então tem que tomar cuidado, ó, a minha mesa aqui não é muito... Tem que tomar cuidado, ele ainda vai crescer um pouco, tá? Então não é bom deixar muito cheio, para não vazar seu quiche. Espalhei bem o recheio aqui. E agora eu vou pegar aquele queijo que eu tinha ralado, ó, e vou colocar por cima. Queijinho, tá? Mussarela, uma quantidade generosa, um pouquinho daquele parmesão caseiro. Tá? Vai ficar bem bonitão. Legal? Então tá aí. Vamos levar para o forno. Ah, Theo, mas eu não tenho... Só coloca o queijo que você tiver. De preferência só o parmesão, um parmesão misturado com gruyère. Enfim, eu gosto de um queijo que estica com um queijo de mais sabor, né? Vou levar para o forno por meia hora até dourar isso aqui, tá bom? 180 graus, 220, 180 até ele ficar douradinho, geralmente meia hora. Não deu meia hora, deu um pouco mais, 40 minutos, né? Podia deixar dourar mais? Também, é que a gente está com um pouco de pressa. Então, lembrando, esses tempos aí, né, e de temperatura e tempo que o pessoal indica em receitas, é meio relativo. Vocês têm que, na verdade, conhecer muito bem o forno de vocês. No caso do pré-assado da massa, eu deixei 15 minutos, podia deixar 20, mas aí também talvez ficasse mais escura essa massa. No assado do quiche, eu deixei 40 minutos, a 180 graus. Mas, depende, tem forno que são mais fortes, né? Então você tem que ir olhando o dourado da massa, por cima aqui, do quiche. Eu não recomendo assar em fogo forte, por quê? Porque aí ele torra a massa e não cozinha o quiche. E também é um erro que muita gente comete, de assar em forno mais alto e talha, né, o ovo talha. Então aí fica aquele quiche esfarelento de consistência feia, tá bom? Eu vou deixar aqui um pouquinho, vou dar uma soltada nele, tá? Então eu vou abrir aqui. Se quiser deixar esfriar para soltar, tudo bem, senão não precisa. E você tem que tomar cuidado na hora para ver se não grudou a massa na paredinha aqui, ó. Tá? Eu vou dar uma soltadinha aqui. Deu uma grudadinha aqui, então. Aí. Olha que lindo! Diz aí se não tá bonito. Então algumas dicas. Ó, o feijão que eu usei, eu guardo ele de novo para usar outra vez. Tá? Se você faz quiche direto, guarde o feijão, que aí você usa aquele mesmo feijão. Mas não guardar tá bom? Com outro feijão. Não mistura com o seu feijão que ele não foi no forno. Esse aqui tá no forno. Se dá para cozinhar, eu nunca fiz a experiência, mas deve dar. Tá bom? Eu vou até experimentar, que eu acho que eu não vou fazer quiche tão cedo, vou comer esse feijão. Mas o ideal para quem faz bastante, guarda o feijão num potinho, ó, feijão pra quiche.
E aí você sempre usa para assar. Outra coisa, a massa crua, ela dura uns 3 dias na geladeira. O que eu recomendo, se você faz bastante quiche, pré-assa várias massas, né? E a embala bem embaladinho com filme plástico, que ela dura até 3 meses no seu congelador. Fica a dica boa para vocês. Então, faço bastante quiche, vendo, tem uma cafeteria, entendeu? Faz várias massas, pré-assa e congela. E aí depois você só recheia, né? E você vai variando os recheios, recheia e finaliza ela. Uma dica legal, poderosa, vamos tentar diversificar esses sabores. Então, em vez de só fazer a massa como receita tradicional, põe uma erva, põe um negócio, põe uma pimenta, põe alguma coisa diferente no temperinho da sua massa. E também no tempero do quiche. Legal? Um tomilho, por exemplo. Então é isso, pessoal. Fica aí essa receita maravilhosa, com essas dicas valiosíssimas para vocês, tá? De um tipo de maneira de usar o alho poró, tá? Então tá aí um quiche de alho poró com abobrinha, que a gente vai experimentar agora e vamos nos deliciar com essa belezura. Bastante dica valiosa para vocês. Se eu quiser deixar mais dourado, pega um maçarico também, vem aqui, dá uma tostadinha no queijo por cima, também pode. Se eu tiver o forno que tem aquela salamandra em cima, liga ela só para dar aquele douramento por cima. Beleza? Valeu, obrigado. Se vocês gostaram, né, ativa o sininho aí do canal, compartilha com o colega, com os amigos, chama os amigos para conhecer, né? Ajuda a gente a levar esse conhecimento mais longe aí. Valeu, obrigado. Muito bom. Observações gerais. Podia pré-assar um pouquinho mais a massa embaixo ainda, ó. Tá vendo aqui? Ela tá um aspecto ainda um pouquinho, que faltou uma assadinha de nada. Então eu deixei 15 minutos, nesse meu forno daria pra deixar 20. Um pouquinho mais de sal no recheio, tá? Por quê? Porque o queijo não estava tão salgado, eu botei pouco sal na abobrinha, e a abobrinha puxa sal, né? Então podia um pouquinho, um toquezinho, mas o tomilho deu um sabor, galera. A textura ficou excelente, a combinação ficou maravilhosa, o tomilho deu um perfume, né? Lembrando, a dosagem, eu não coloquei demais, então ele não toma conta, ele aparece só na hora certa, dando uma perfumada especial. Então é isso, fica essas dicas aí.